Anjo do Senhor Os anunciou comentários a aparecerão Maria e aqui. ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria disse, junto com a Mãe do Céu, a exemplo da Mãe do Céu, nós também suplicamos, imploramos ao céu a graça de aprender a responder ao chamado de Deus, a exemplo da mãe. Por isso nós respondemos, unindo a nossa voz à voz de Maria. Eis aqui o teu indigno servo, eis aqui a tua indigna serva. Faça-se em mim, faça-se em ti, em cada um de nós, Conexão lenta. segundo a vossa santíssima vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Suplicando o esclarecimento, a luz da verdade, a humildade de buscar aprender as coisas como ela verdadeiramente o é. O medo tem que cair por terra, a preguiça tem que cair por terra, a insegurança tem que cair por terra, porque no reino da escuridão nós somos escravos, somos gado, somos levados conforme o que o sistema, a mídia, alguns indivíduos aí sinistros querem. Mas nós, filhos da luz, soldados no combate do grande coronel general Cristo Jesus. Então, com ele, através da Mãe do Céu, aquela que, como São Luís Maria de Montfort diz, quem é esta que avança como a aurora, brilhante como o sol, formosa como a lua? É Maria. Então, sob o comando dela e o comando do nosso coronel, do nosso general Cristo Jesus, nós imploramos que todo o império das trevas, todo o sistema aí opressor caia por terra. Por isso, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Brasil e no mundo, todos aqueles e aquelas que estão sendo vítima, de forma direta ou indireta, dessa perseguição por parte do sistema. Pedindo, Senhor, a graça da força, da coragem, que esses homens e essas mulheres não guardem ódio no coração contra os seus perseguidores, contra aqueles que estão promovendo essa verdadeira caça às bruxas, mas que, pelo contrário, diante de todo esse momento de perseguição, que mais do que nunca esses irmãos perseguidos possa fixar o olho em Cristo ressuscitado, Cristo que é a certeza da nossa vitória. Por fim, por toda a cristandade no Brasil, na Europa, né, na Nigéria, nos Estados Unidos. Essa semana, os cristãos da Nigéria sofreram e estão sofrendo um ataque muito grande. Estão pedindo, Senhor, qual que é a tua vontade? Qual que é a lição que o Senhor quer que nós, cristãos, aprendemos com tudo isso? Vem de encontro conosco, Senhor. Ampara o teu povo. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelas famílias, pelas vocações, família que esse sistema aí fora, o braço físico do inimigo de Deus, se ergue para atacar com tanto furor, tentando destruir
valores tão sagrados, nós pedimos, ampara a nossa família, ampara a nossa vizinhança, o quarteirão onde a gente mora, o bairro, as famílias e as pessoas por quem nós rezamos. Porém, nós vamos um pouco mais longe ainda. Ah, Senhor Jesus, passa na vida do nosso povo, como o Senhor passou um dia na estrada da Galileia chamando, vem e segue-me. E suscita homens e mulheres verdadeiramente com o coração generoso, aberto para dizer sim ao teu chamado, e serem homens de serviço, mulheres de serviço, de anúncio, de testemunho, de caridade, homens e mulheres de doutrina, que realmente vai pregar Cristo ressuscitado. Conexão lenta. Não uma doutrina boba, tapada, mas a verdade da vida. Deus é amor. Deus nos fez livres porque somos filhos de Deus. Que o Senhor chame muitos homens e mulheres e, dentro da medida do nosso possível, para o nosso instituto, para a nossa casa também. Mas vocações nós pedimos para o Brasil e o mundo, em todas as casas de formação, que o Senhor traga homens e mulheres que realmente queiram abraçar a causa do Cristo ressuscitado. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho muito amado, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. De forma breve, querido irmão, querida irmã, o Evangelho apresenta Jesus pregando, e um saduceu, se eu não estiver enganado, chega e questiona: ah, então o senhor é contra nós pagarmos tributo a César? Coisa do gênero, sabe? Talvez a pessoa que fez a pergunta até não fez com intenção ruim, mas como sempre tem os infiltrados no meio da história, então esses infiltrados aproveitam a oportunidade para distorcer a coisa, né? Fulano falou azul, o infiltrado fala que a pessoa falou verde, amarelo, cor-de-rosa, enfim, né? E aí Jesus pede uma moeda para aquele cidadão e ele dá a moeda para Jesus. Então Jesus mostra aquele rosto, aquela esfinge desenhada aquela fotografia, né, desenhada, aquele ícone desenhado na moeda e pergunta: de quem é esta esfinge? Esse rosto, né? Esse ícone. O cidadão responde: é de César. Aí Jesus responde. E essa frase de Jesus desafia todos nós até hoje. Atravessou 2000 anos. Conexão lenta. Página, janela Facebook. Bom, eu acho que agora eu consigo continuar, né, meu povo, né? Então, essa frase de Jesus atravessa 2000 anos de história e desafia a gente a pensar o que a gente faz na nossa vida. Porque Jesus fala para aquele saduceu: bom, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu quero ficar só em 2 pontos, mas isso daqui abriria muito mais leque para a gente pensar, opções de reflexão. Do ponto de vista vocacional, primeiro ponto. O primeiro chamado de Deus na nossa vida Conexão lenta. é a santidade. Sermos amigos
do céu. O amigo não quer dizer que, eu sou amigo de fulano, fulano é santo, não tem defeito. Não. O amigo, no sentido literal da palavra, é aquele que caminhando conosco, sendo íntimo dentro da nossa vida, da nossa casa, ele sabe os meus defeitos e as minhas qualidades. Então, em algumas situações, o verdadeiro amigo vai falar: Eduardo, tal coisa que você fez, falou, ou tal coisa que você está pretendendo fazer, é errado. E aí vai explicar o porquê que está errado. E vai concluir dizendo: olha, a amizade é a mesma, mas comigo para isto daí não conta. Nossa, bispo, o senhor é muito radical. Não, não sou radical. Conexão lenta. No livro do Eclesiástico, nós temos a seguinte definição. Conquiste um amigo, diz a palavra, na hora da provação. Porque na hora da alegria, da bonança, esse amigo persevera contigo. Ao contrário, o amigo conquistado na hora da alegria, quando chegar a primeira dificuldade, a primeira tempestade, ele desaparece. Ele some. Aquilo que nossos pais, quando a gente era jovem, falavam: cuidado com essa colegaiada. Essa colegaiada é só amigo de copo. Sabe? E o tempo foi provando que muito das coisas que pai e mãe dizia pra gente, naquele momento a gente achava que era errado. Mas depois a vida provou que não. Que eles estavam certinho. Então, o amigo do céu aqui Página. é aquele amigo que nós somos verdadeiro. A gente pode tentar enganar os outros. Vender uma imagem que não é a realidade, que não condiz com a realidade. Mas a Deus e a nós mesmos, ninguém se engana. Ninguém. Né? Ninguém. Então, o primeiro chamado é a santidade. Santidade basicamente é isso. Não tem milagre, não tem assim aqueles efeitos especiais de Hollywood. Como no tempo antigo, tinha lá o Steven Spielberg, que fazia senhores filmes com aqueles efeitos especiais. Não, não existe isso. Existe a vida real, o pé no chão. Um dia após o outro. Caminhar. Caminhar. O segundo chamado é a vocações específica. A primeira vocação específica é a família, o matrimônio. Conexão lenta. Bispo, hoje quase ninguém mais casa. Aí tem um ditado, né, que o pessoal gosta de usar. Amigado com fé, casado é. Até bonitinho, né? Dá até rima. Amigado com fé, casado é. Mas vamos lá. O casamento é um contrato de vida comum a dois, né? Então, assim, esse negócio, eu casei para fazer a mulher feliz ou o homem feliz, já começa errado por aí. Ninguém é responsável pela alegria de ninguém. Nós somos responsáveis de sermos felizes juntos. Vai vir dificuldades, vai vir problemas, vai vir tempestade, o mar bravio da vida vai agitar bastante, como também vai vir momento de bonança, de temperança, de paz. Conexão lenta. Aí o casal tem que aprender desde a época de namoro. Conversar. Mas é aquela conversa sincera. Namoro e noivado, aliás, noivado é coisa que quase nem vê mais falar nisso, né? Mas os que ainda fazem. Namoro e noivado é época de descoberta, de autoconhecimento. Um conhecendo o outro, os parceiros. Vai dar beijo na boca? Lógico que vai dar. Idiota é o ministro que prega que sexo é só depois do casamento. Mesmo porque se a gente falar numa pastoral dos noivos, num curso de noivo, coisas do gênero assim, que ato sexual pode só depois do casamento, a maioria que tá ali vai cair na gargalhada, vai falar: vixe, esse bispo embebedeu. Tira a pinga dele porque, tá muito Conexão doido. lenta. Tá muito louco. Então, né, a gente tem que orientar o seguinte:
Vai dar beijo? Vai. Mas larga a mão de ser tapado. Presta atenção. Ouve mais do que fala. Você vai na casa da noiva, presta atenção lá, vê, observa os costumes e vice-versa. A mulher vem na casa do noivo, do namorado, observa os colegas, observa os papos, a companhia, a família, os costumes dele, como que ele se comporta com você, perto da família, perto dos amigos. É momento de descoberta. De descoberta. É aquele burilá, sabe? Então, né? Por quê? Por que esse momento? Porque é preciso. A gente conhece verdadeiramente quem é quem, embora ainda tenha faltas, né? Quando a gente come sal junto. Quando a gente observa as Conexão coisas. lenta. O segundo ponto que o casal precisa aprender, desde a época de namoro também, orar junto. E isso tanto faz casal hétero como casal homossexual. Não importa. Ambos têm que aprender a observar, um observar o outro, e ambos têm que aprender a orar junto. Padre Hermínio Giovannini Masson foi um dos meus confessores na década de 90. Nós íamos a Dumão para poder me confessar. Há muitos anos, Padre Hermínio está na diocese de Divinópolis. Ele dizia, talvez ainda diz até hoje essa mesma frase, o casamento, o relacionamento, abre aspas para o padre, né? O relacionamento tem que ser a 3. Mas não é 3 de, vamos fazer Conexão lenta. menu à trois. Não. É a 3 porque é o marido, Jesus e a mulher. A mulher, Jesus e o marido. Traga Deus para dentro do teu relacionamento. Traga Deus para dentro da tua vida familiar. Só um exemplo, presta atenção nisso. Vamos supor, o marido pisou na bola de acordo, aí a mulher tá lá na beirada da panela fazendo janta, fritando aquele bife gostoso, fazendo aquele feijão que acabou de cozinhar, refogando, bem gostoso, mas tá lá. Que desgraça, vou matar, vou fazer, vou... Observa como que essa vibe ruim queima a qualidade da tua comida. A comida é limpinha, é bem feita. Mas todo mundo que comer parece que está mastigando pano cozido. Não se satisfaz. Por quê? A energia, o ambiente está tão infectado, está tão doentio, que até a comida se contamina em certo ponto. Por isso que, né, o salmista vai dizer que é necessário que a gente, antes de ir dormir, que a gente possa conversar, que a gente possa se harmonizar. Não vá dormir sem que tenha se harmonizado com o teu próximo. Isso é a primeira vocação específica. Depois vem os chamados, né? As vocações de cunho mais individual. O verdadeiro médico vocacionado à medicina é aquele que a mesma medicina caprichosa que ele ministra ao senhor lá da casa, né, da Faria Lima, é a mesma medicina que ele aplica ao irmão que está lá na favela. Não tem nem o que pôr, nem o que tirar. Conexão Trabalhando lenta. na feira, sábado passado, uma irmã nossa lá que trabalha lá também, é deficiente física, tem deslocamento na coluna, usa muleta, partilhou lá com o grupo, né, porque ela toma injeção para dor. É o mesmo exemplo da minha afinada tia Nilde, que fazia uso de bezetacil. Dessa irmã eu não sei qual que é a injeção não, mas diz que ela foi com a receita na farmácia do posto, pegou a medicação. Quando ela tem dinheiro, ela paga R$3 na farmácia, lá na farmácia, para poder o farmacêutico fazer. Mas ela não, segundo ela não tinha 1 centavo. Foi no postinho perto da casa dela. A técnica de enfermagem, segundo ela, bem entendido, olhou na cara dela e falou, não, eu não vou fazer essa medicação em você. Uai, por que você não vai fazer? Uai, porque eu tô vendo que você paga para fazer, por que você não pagou? Por que você não foi na farmácia?
Tem os altos e baixos, só que aí a gente questiona. Será que essa técnica realmente é vocacionada, é chamada por Deus a trabalhar na área da saúde? Ou só estava num dia ruim e descontou no paciente? Coisa que não deveria acontecer. Será que a paciente soube se expressar? Porque aí a gente levanta vários assim, argumentos, né? Porém, o nosso foco aqui é a vocação, né? É o chamado. Do mesmo modo, o bom advogado, o bom professor, porque independente dos gostos políticos do professor, o professor à frente da sala de aula, ministrando aulas, ele tem que passar conhecimento. Conhecimento teórico. O professor que está lá para ensinar eletrotécnica, jamais ele pode querer falar que a mulher tem que pôr um vestidinho azul, um top amarelo, uma lingerie rosa de bolinhas verde. Não, ele está lá para ensinar eletrotécnica. Nada mais, nada menos. Ponto. E esta mesma visão chega à vida religiosa. Não importa qual a religião que você frequenta. Igreja Católica Romana, Ortodoxa, Anglicana, Assembleia de Deus Madureira, Comaderge, Igreja Batista, Igreja Metodista Renovada, Terreiro de Umbanda, Terreiro de Candomblé, Centro Espírita, não importa. Mas todos aqueles e aquelas que exercem liderança religiosa precisam serem chamados. O profeta Isaías vai lembrar algo muito interessante, porque ele fala que maus pastores estão espalhados por aí comendo a gordura do povo. Colocando num português bem nosso. A gente sabe, por exemplo, de líder religioso que tem trabalhos aí na favela, né? Embora o povo não gosta mais que fala favela, então vamos falar comunidade. Aí o cara tem lá um senhor trabalho, a candanga tem um senhor trabalho lá. Né? Mas a vida dessa pessoa é uma ostentação só. Vive num condomínio fechado, tem carro bom, smartphone, roupa de grife. Tá meio contraditório. Aí você pode falar assim, mas é do salário que ele tira, não sei o quê. Na questão das igrejas, meus irmãos, tanto no ramo católico como no ramo evangélico, já faz muitos anos que não dá para se viver só de ministério. Muitos anos. Aquele e aquela que quer viver só de ministério vai explorar o povo. E isto é o que o profeta dizia. Maus pastores comendo a gordura do povo. Maus pastores. Aí a pessoa chega na comunidade, irmão, vamos fazer a campanha da pizza, vamos fazer o dízimo. Só que a igreja está há 20 anos do mesmo jeito, não vê uma lata de tinta há 20 anos. Os bancos já estão no puro cupim. O telhado chove mais dentro da igreja do que lá fora. E aí? Onde que está entrando esse dinheiro? De promoção, de venda de salgado, de leilão e coisas do gênero. Está indo pro bolso de quem? Pro bolso de quem está indo isso? Então, por isso que precisa ser vocacionados, chamado. E aí, eu concluo a minha fala lembrando. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu vi Alexandre Pitoli, Eduardo Borgo, grande advogado, pessoa admirável, agora de manhã, na Auriverde, comentando sobre os editais publicados pelo Estadão e pela Folha de São Paulo. Mas eu quero citar só o edital do Estadão. A grosso modo, publicaram que enquanto o bolsonarismo perde, o Brasil cresce. É uma mentira que não tem tamanho, porque aí foi feito lá a leitura do texto. Um texto
que tem por objetivo só manipular o nosso povo simples. Pessoa que levanta cedo para ir para a roça, pessoa que levanta cedo para ir maçar e reboque, para erguer parede, e não tem tempo, porque quando chega em casa no final do dia, tá tão cansado que não consegue acompanhar as notícias adequadas, verdadeiras. Porque alega lá que Trump caiu de amores por Luiz Inácio na ONU semana passada. É uma hipocrisia que não tem tamanho. Basta ver a tradução simultânea da fala de Trump que você vai ver que esse comentário que ele fez é no sarcasmo, na ironia, chamando Lula para a mesa de negociação. Conexão lenta. Então, assim, cuidado. Cuidado. Jesus disse em determinada ocasião: o mundo não odeia vocês, o mundo vos persegue porque vê nos seus atos a minha presença. Trocando em miúdo, quando nós oramos com sinceridade, quando nós damos bom conselho com sinceridade, quando a gente faz um ato de caridade, ajuda um idoso a atravessar a rua, dá uma informação sincera, sem querer se promover, mas faz por fazer, né? Porque, não, eu vou, né, dar uma força, puxa vida, né? É Jesus que está fazendo. E é isto que eles querem sufocar no nosso meio. É isso que eles querem sufocar. Trump faliu 3 vezes na vida. E justamente por ter falido, perdido dinheiro e conseguido recuperar, é que ele tem uma visão diferente. Ele sabe que a melhor maneira de trazer o opositor para negociação é trazer para a mesa. Aí, entre alguns maçons, a gente escuta dizer assim: não, você quer ganhar credibilidade, assim, fazer a pessoa prestar atenção em você? Mexe com o ego da pessoa. Foi o que ele fez. Mexeu com o ego do Lulinha. Só isso. Só isso. Então, eu quero terminar lembrando 2 coisas. Uma fala engraçada, né? Que o meu afilhado tem. Ele conta lá, ele fala o que deixa ele indignado, ele fala: não, falei mesmo, tio, a visão é essa, quer gostar de mim, gosta, não quer, não gosta, cheguei lá e falei o que eu penso. Pronto, a visão é essa. O segundo ponto é assim: conexão lenta. O Pequeno Príncipe, o livro, já antigo, mas ele tem algumas coisas que é interessante. O Pequeno Príncipe saiu caçando pela Via Láctea um planeta que talvez fosse melhor do que o dele, porque ele achava que aquilo não estava legal. Estava meia vida, né, assim, aquela coisa assim, mequetrefe. E o livro todo ele passa buscando algo que fora, que na realidade é algo que estava dentro dele. Porque ele chega a 2 conclusões. Primeira, o essencial está invisível aos olhos, porque está presente ao coração. Só isso já é convite para reflexão. Mas ele continua. Em outro trecho do livro, ele vai dizer: tu te tornas responsável por aquilo que cativas, né? Por aquilo que tu cativas. O que nós estamos cativando? O nosso erro, durante muitos anos, foi acreditar em tudo o que William Bonner falava na bancada do Jornal Nacional. Eu penso que na carreira dele, talvez a cena mais escrota que teve, com o devido respeito às damas que estão nos assistindo, é aquela fala infeliz que ele falou: o senhor não deve nada para a justiça. É um tapa na cara do brasileiro de bem que, de novo, repito, sai de casa ainda no escuro para ir trabalhar, erguer parede, carregar massa de cimento em lata, na roça, arrancar mato, colonhão, exposto a tudo quanto é tipo de perigo, para pagar essa imensidão de imposto, que é uma sanha arrecadatória que não tem fim. Não tem fim. Aí agora tá essa história: porque
vai liberar imposto até 5 mil. Pode até ser que consigam isso. Só que escreve o que eu tô te falando. Estão dando isso com a mão direita, esses 5 mil aí de IPTU, mas com a mão esquerda estão tirando. Porque olha a quantia de imposto que ao longo desses 3 anos foi sendo colocado sobre nós. O Brasil é um dos países que mais tem uma taxa tributária enorme do mundo. E agora, se eu não me engano, é o segundo país do mundo com o tal do IVA, né, o novo imposto aí que foi aprovado, com uma carga tributária gigantesca. Então, trocou 8 por 80. 8 por 80. Por isso que tem que ficar esperto. E aí a gente pede santas vocações em todos os sentidos. Conexão lenta. Homens e mulheres realmente abertos ao agir de Deus para denunciar o erro e anunciar a verdade. Amém. Conexão lenta. Pelo mistério dessa água e desse vinho, dai-nos, Senhor, participar da vossa graça corredentora no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo pão, fruto do trabalho humano, e que agora, em vossas santas mãos venerandas, vos apresentamos, e para nós vai se tornar o pão da vida eterna. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo vinho, que é fruto do trabalho humano, que agora, em vossas mãos santas e venerandas, vos apresentamos, e para nós vai se tornar o vinho da salvação eterna. Bendito Conexão seja lenta. Deus para sempre. Lavai, Senhor, meus lábios, meu coração, purificai todo o meu ser, para que eu possa celebrar dignamente os santos mistérios. Orai, irmãos e irmãs, para que nesta pausa restauradora da Igreja, o meu e o teu sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. O Senhor esteja convosco e contigo também. Corações ao alto, sempre o temos para o Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é justo e digno fazê-lo. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte, Senhor, realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte, Senhor,
realizas prodígio, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Com os anjos, os arcanjos e toda a comunidade celestial que não cessam de entoar o vosso hino de louvor, nós, jubilosos na terra, unimos a nossa voz à voz da Igreja triunfante, para juntos também proclamarmos o nosso hino de gratidão, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Conexão lenta. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas santas mãos venerandas, deu graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas santas mãos venerandas, Conexão lenta. deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Grande é o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, ó Pai, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos Conexão oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estarmos aqui, na vossa presença, e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com nosso arcebispo patriarca, Dom Emanuel Milingo, com nosso arcebispo primaz, Dom Edilson José Vinagre, comigo, vosso indigno servo, com Frei Marcelo, Frei Sérgio, Frei Geraldo, com os diáconos Guilherme e Mateus, com os consagrados e consagradas, todos aqueles e aquelas chamados à vida religiosa em nosso instituto Conexão lenta. e em todas as partes pelo mundo onde tem casa de religiosos, e com todos os ministros e ministras da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que hoje chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei que estes nossos irmãos e estas nossas irmãs, tendo sido marcados com o sinal da fé, sejam acolhidos no vosso reino de amor e luz. Lembrai-vos também de todos os outros nossos irmãos e irmãs, aquele grupo grande de falecido que temos rezado, entre eles Luiz Carlos Braulino, hoje 2 meses de falecimento, Conexão Neuza lenta. Aparecida Braulino,
concedei que estes nossos irmãos, estas nossas irmãs, tendo experimentado sua morte pelo batismo, participem igualmente de vossa ressurreição. Enfim, ó Pai, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, aqui evocada com o título de Senhora das Dores, São José, com os bem-aventurados apóstolos e mártires, entre eles Cosme e Damião, com os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e toda a milícia celeste, com São Francisco e Santa Clara de Assis, nossos pais fundadores, com São Carlos do Brasil e Santa Sara Cali, e todos aqueles e aquelas que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Senhor, liberta o Brasil, liberta o mundo, que nós possamos verdadeiramente viver segundo o vosso poder, não sob o poder das trevas, do comunismo, do socialismo, do globalismo. Nos liberta de tudo isso por misericórdia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. No início do século passado, um pouco depois dessa questão da Primeira Grande Guerra Mundial, Maria, aparecendo lá em Portugal, na cova da Iria, aqueles 3 videntes, ela ensina: consagrem a Rússia ao meu imaculado coração, porque muita coisa poderia acontecer. Infelizmente, a consagração veio tarde. Porém, nós estamos consagrando a nossa vida, consagrando o Brasil, o mundo, porque nós temos esperança que onde está Maria, está Jesus. Onde está Jesus, está Maria. E aí a frase dela lá na mensagem passada aos videntes era o seguinte: que o Imaculado Coração de Maria triunfaria trazendo paz. Então a gente pede, pelas mãos de Maria ao Pai, por Jesus, que a vontade bendita do Pai seja feita entre nós, rezando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia! Cristo verdadeiramente ressuscitou. Por isso celebremos com júbilo o Cordeiro Pascal. Aleluia! Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber de forma espiritual, não se tornem causa e juízo de condenação, mas que por vossa bondade, Senhor, seja sustento e remédio para a nossa vida. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos arrependemos de todo o coração de vos ter ofendido, pois sois tão bom e amável. Prometemos com a vossa graça nos esforçar para não recairmos nos mesmos erros. Nosso Senhor, misericórdia. Nosso Senhor, misericórdia. Nosso Senhor, misericórdia. Os dons de Deus para o povo de Deus.
Conexão lenta. Felizes somos nós os convidados para a ceia nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Conexão lenta. Deus está aqui, sim, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Jesus está aqui, sim, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu Conexão lenta. respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. O Espírito Santo está aqui, sim, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Maria está aqui, sim, ela está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã Conexão que lenta. levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou, levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou, levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz Conexão lenta. como prova. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou, levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. Oremos. Ave Rainha do céu, ave dos anjos, Senhora, ave raiz, ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos a Deus e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria. Virgem Mãe, ó Maria. Sábado agora, dia 4 de outubro de 2025, dia de São Francisco de Assis, nosso pai fundador.
Às 19 horas, Santa Comunhão, solene do dia da festa de São Francisco, mas também temos a abertura do ano jubilar, aniversário de 10 anos de fundação do Instituto. São vários momentos assim que nós queremos agradecer a Deus e unido a você. Então você é o nosso convidado especial. Você sentir no coração de vir participar conosco de forma física, porque graças a Deus você já participa conosco de forma remota pelas redes sociais, né? Mas você sentindo de vir participar conosco de forma presencial, nós vamos nos sentir muito honrados com a tua presença. Ainda dentro desse mesmo convite, temos a questão batizado. Você que é católico, porém não participa em nenhuma comunidade aí perto da tua casa, e tem criança, tem filho para batizar, tem afilhado para batizar, e quiser batizar conosco, nós vamos ficar felizes em poder ministrar o batismo às suas crianças, aos seus filhos, aos seus afilhados. Se der certo já para o sábado agora, maravilha. Que isso só vai, esse momento sacramental, só vai embelezar mais ainda à noite o momento. Se não der certo para o sábado agora, a ocasião que os pais e os padrinhos achar que é melhor, tá? Eu sempre falo aqui, é verdade, desde 2020 eu tenho ido a um distrito chamado São Benedito, 108 quilômetros de distância daqui de Jardinópolis. É uma bênção. Sempre que eu vou lá, eu sempre volto com muito aprendizado para a minha vida. Porque fala assim, o bispo veio ensinar. Tá, a gente até ensina. Só que a gente aprende muito mais do que ensina. Povo humilde, simples, guerreiro, batalhador. Que bênção. Do mesmo modo que eu vou lá em São Benedito, eu posso ir aonde for necessário. Depende só da gente combinar. E eu vou me sentir muito honrado em estar em família, com a tua família e amigos, celebrando o dom de Deus, a Eucaristia, ministrando sacramentos, orando com você e família. Abençoada quarta-feira a todos. Amanhã, como de costume, celebração do terço às 18 horas, às 19 horas, amanhã, Santa Comunhão. Hoje, por uma questão de compromisso mais tarde, eu rezei mais cedo com você. Deus lhes retribua também a todos que deixou mensagem na minha linha do tempo, desde o dia 24, por causa do meu aniversário de voto, e domingo, o que passou, né, dia 28, meu aniversário natalício. São muitos, eu ainda não consegui nem chegar, assim, em 5% dos recados que tá lá. Mas à medida que eu vou achando, eu vou respondendo. Deus seja louvado. Nossa, esse carinho de vocês significa muito para mim. Do ponto de vista humano, do ponto de vista da deficiência que eu tenho, e também do ponto de vista da questão religiosa. O teu carinho é o sinal da bênção de Deus na minha caminhada. Deus seja louvado. O Senhor esteja convosco e contigo também. Por intercessão de São Jerônimo, o tradutor da Bíblia, desça sobre vós e família a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.